Bom, vamos lá, última parte, a parte 6, linguístico, ponto de vista descritivo barra explicativo. Deixa eu arrumar aqui. Aí, tá bom. Nessa última parte do vídeo, do texto, ele vai falar da linguística, mais um pouquinho, só para finalizar. Ele fala que a linguística estuda as transformações da língua e mostra que, como já falei, várias vezes aquilo que é considerado errado em uma época acaba sendo aceito como correto em outra época, né? As mudanças elas vão ocorrendo independente da vontade das pessoas. Conforme a gente vai falando, a fala, a gente fala muito mais do que escreve, então as mudanças gramaticais elas geralmente surgem mesmo através da fala das pessoas. As mudanças vão surgindo através das mudanças da fala, que aí se aplica para a escrita, né? E aí ele mostra aqui um exemplo de como a gente realmente fala errado, né? Ele mostra aqui o exemplo: fui no Ibirapuera, ele mostra frases como fui no Ibirapuera, fui na feira, quero ir à Bahia, nunca fui ao Maracanã. E as duas primeiras frases são erradas, né? Gramaticalmente. Fui no Ibirapuera e fui na feira. O ideal seria fui ao Ibirapuera e ela foi à feira. A com casa ainda por cima. É. Mas ainda assim a gente usa muitas essas expressões. A gente não fala ela foi à feira. Ela foi à padaria. Né? Fica até estranha ao ouvir ela foi à padaria. Ela foi na padaria. Ou eu nunca fui, né? Eu nunca fui ao cinema. A gente não fala, a gente fala nunca fui no cinema, nunca fui, né? Enfim, e vários outros exemplos a gente poderia ficar citando aqui de que até as pessoas mais cultas, as pessoas mais ricas da cidade falam errado, gramaticalmente falam errado, né? Por quê? Porque a visão prescritiva admite que só há uma forma correta e todas as outras são erradas, sendo que a linguística fala que, olha, foi igual eu falei a questão do terno. Tem expressões que são mais apropriadas à língua escrita e tem outras expressões que são mais apropriadas para a língua falada. E na língua falada tem mais expressões que são formais e tem expressões que são coloquiais. Basta você saber o momento adequado de empregar cada uma delas. É igual roupa, você escolhe a situação mais adequada para vestir cada tipo de roupa. Tem situações formais que vão exigir roupas formais e vão exigir um vocabulário mais formal de sua parte, como também existem situações casuais, situações banais, em que você pode usar uma roupa mais banal, uma roupa mais tranquila, e você também pode empregar a linguagem mais tranquila, mais coloquial. Era essa palavra que eu estava procurando. Então aqui ele fala que a abordagem descritiva assumida pela linguística entende que as variedades não padrão da língua portuguesa, o que seriam as variedades não padrão? A gente tem dentro do português variedades. Se você for para o Nordeste, você vai ouvir as pessoas falar de um jeito. Se você for para o Amazonas, você vai ver as pessoas falar de um outro jeito. Se você vier para São Paulo, você vai ouvir outro jeito. Se você for para o Sul, ainda outro jeito. E ainda dependendo do lugar da cidade, ainda dentro da própria cidade varia. Se você estiver, por exemplo, em uma área da periferia, você vai ouvir de um jeito. Se você for visitar um bairro que só tem idoso, talvez você ouça um outro jeito. Se você for visitar um condomínio luxuoso, você vai ouvir outra forma. Enfim, são infinitas variedades linguísticas, variedades até mesmo de um mesmo idioma, né? E são diferentes, eles são diferentes entre si. E aqui ele fala, eles não é que eles são errados, eles apenas possuem regras que são diferentes das regras gramaticais do português, entendeu? Mas ele não, a linguística, como qualquer ciência, ela descreve seu objeto como ele é e não como ele deve ser. Porque realmente é isso que a gramática faz, ele fala como a língua deve ser, tanto falada quanto escrita, sendo que o linguista ele não faz isso, ele simplesmente pega, analisa e conclui o jeito que ela é. Até a próxima parte aqui, ó, ele fala que a linguística é empírica e objetiva. Por que ela é empírica? Porque ela analisa a empírica. O empirismo ele é o que? É você constatar através da observação. Então o linguista, através de observar o modo como as pessoas falam no dia a dia delas, ele chega à conclusão, não, então realmente as pessoas que moram em tal lugar, que possuem determinadas características, vão falar desse jeito.
você pode explicar através de um quadro teórico, através de uma pesquisa socioeconômica, de uma pesquisa cultural, de uma pesquisa de nível educacional, você pode descobrir por que essas pessoas falam desse jeito, entendeu? E não vai falar que está certo ou errado, vai simplesmente constatar que falam desse jeito. E é um jeito diferente do que se você for pegar lá em outro ponto. Isso seria o empirismo. E por que ela é objetiva? Porque ela é objetiva porque ela vai atrás de conhecer e ela não fica julgando, ela não fica colocando preconceitos, sabe? Falando que não, essa forma é errada, essa forma está certa. Não, ela não cria preconceitos sociais. E aí aqui, depois, ele vai falar, um pouquinho ainda volta a falar do Chomsky. Ele vai falar que o Chomsky criou uma teoria chamada gramaticalidade. Né? A teoria da gramática. O que é a teoria da gramática? O Chomsky fala que a gente não deve analisar apenas as falas apenas as frases e as sentenças que são ditas pelos falantes de um idioma ou de uma língua. Ele fala que a gente tem que analisar as que são faladas e as que podem vir a ser faladas, mas que as pessoas não falam. E aí, através disso, ele descreve que as palavras, as sentenças, elas podem ser gramaticais ou agramaticais. As sentenças são gramaticais quando elas seguem uma ordem que você percebe que ela é padrão. Uma ordem que... Cadê? Ela fala aqui, ó. Aqui, ó, a competência do falante vai organizar os elementos linguísticos que constituem uma sentença, conferindo-lhe a gramaticalidade. Se esse falante ele foge dessa sequência, dessa sentença, ele vai criar uma frase agramatical, como o mestre Yoda faz lá no Star Wars, né, que ele inverte a ordem. Seria, por exemplo, a frase: problema este muito seu difícil é. Essa seria para Chomsky uma frase agramatical. Por quê? Porque ela não segue as regras gramaticais, não da gramática normativa que a gente estava falando até agora há pouco, mas a gramática da teoria dele, que a gente tem dentro de nós, lembra? A capacidade de linguagem, que através de receber os dados desde a infância, através da aquisição da linguagem, a gente consegue e vai aprendendo a língua. E a gente aprende que tem uma sequência lógica de fala. E aí, quando você foge disso, você faz uma frase agramatical. E aí ele fala, a gramática, a teoria da gramática do Chomsky, ela é gerativa. Porque dá um número limitado de regras que permite gerar um número infinito de sentenças. Igual a gente falou lá atrás, quando a gente estava falando do Chomsky. Aqui ele vai seguir mais um pouquinho, ele ainda vai falar dos gerativistas e vai falar do funcionalismo, da escola de Praga, mas essa parte eu não entendi muito bem. Então, eu não vou me entrar nesse assunto, eu vou parar o texto por aqui, igual eu parei os slides quando eu fiz o vídeo grandão, tá? Que aí ele vai falar do funcionalismo, mas eu não entendi direito essa coisa, essa parte. Ela ficou meio que fora do meu aprendizado, tá? Então eu não vou abordar essa parte. Eu acho melhor eu não falar uma coisa que eu não entendo do que eu falar e acabar falando alguma besteira, alguma asneira. Até porque eu li e reli várias vezes e não consegui entender muito bem isso aqui de uma forma tão simples para explicar. Então é isso, gente. O vídeo termina por aqui. Essa foi a leitura do nosso texto. Texto 4. Texto 4, né? Texto 1. E, repito, o texto está aqui embaixo no link do meu Drive. Entre lá e você consegue ter acesso a esse texto para você ler na sua casa, para você ler para sua faculdade, para estudo próprio, enfim, para você usar como você quiser. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa sequência de 6 vídeos. E agora vamos gravar mais, trazer mais vídeo para semana que vem. Tchau, tchau. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Curte e é isso.